Deus nos abençoe neste encontro. Estamos reunidos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Estamos estudando o Evangelho de João, estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos ler a partir dos versos 19. Você lembra que no primeira parte nós estudamos como João descreve Jesus, como ele vê a chegada de Jesus aqui, o propósito, missão, como também o próprio propósito de João ao escrever o Evangelho, a gente vai percebendo nos seus escritos. Queremos agradecer a sua presença, a sua participação e lembrar que você pode participar desse estudo escrevendo no chat a sua opinião, a sua contribuição, e depois nós vamos estar lendo. E não se esqueça de se inscrever no site também, tá? Para que você possa participar de todos os nossos encontros. Vamos orar. Queremos colocar diante de Ti, Pai amado, este encontro, este estudo, pedindo graça do Senhor para que possamos compreender, Pai, a riqueza, a profundidade, a extensão do Teu amor. Porque nós sabemos que este Evangelho foi escrito especificamente por João para falar do Teu amor e da Tua graça, da salvação que existe em nome de Jesus. Pedimos assim que o Senhor fale conosco nesse instante, através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção e queremos que ela seja inspiração para o nosso estudo, para esse momento que vamos passar juntos aqui. Que Deus assim nos ajude a compreender e essa palavra e essa canção que vamos ouvir possa nos ajudar a ficarmos inspirados no Senhor, em nome de Jesus. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Dependo de Ti, preciso de Ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em Ti, espero em Ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. E aí, já abriu a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1? Já trouxe o seu caderno, a sua caneta e o seu coração? Vamos então começar o nosso estudo. Queremos lembrar você que esse ano nós estamos com o tema de revitalização focado nos frutos, frutos que permaneçam. E por isso nós começamos a estudar o capítulo 15 do Evangelho de João. E neste capítulo nós vimos algumas coisas muito importantes sobre o que Deus pensa, o que Jesus pensa a respeito do nosso envolvimento. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 1, já a partir dos versos 19 em diante. No estudo anterior, nós estudamos até o versículo 18.
Aqui então o que nós percebemos, e nós não vamos ler todos os textos, nós vamos dividir em 3 partes, mas não vamos ler todo, porque o capítulo, essa parte é muito grande, muito longa, você lê depois, né? E aqui a gente quer então trabalhar esses 3 tópicos hoje, essas 3 divisões naturais do Evangelho de João. A primeira parte, que vai do 19 ao 34, fala sobre João Batista dar testemunho ou testemunha sobre Jesus. Ele é questionado quem ele é e ele fala então de Jesus. No segundo a gente vai ver um espaço pequeno, um texto curto falando de que os discípulos de Jesus, de João, então vão seguir Jesus. E a última parte, o chamado de Filipe e Natanael também para seguir a Jesus e outros discípulos que chegam. Vamos então começar com a leitura dos versículos 19 a 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que perguntassem a ele, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Não, não sou. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E assim por diante o texto vai continuando. O segundo texto, a segunda parte, que começa no versículo 35, diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão buscando? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E o terceiro texto que nós vamos ler está a partir do verso 43, que diz assim: no dia imediato, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Aqui eu gostaria de destacar algumas coisas que são importantes, mas antes, uma introdução geral sobre essas três partes. No começo, quando João fala de Jesus, o ministério de Jesus, ele começa declarando a divindade de Jesus, de Jesus, dizendo que Jesus é Deus. Estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e ele diz que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Lembra que a gente comentou que trevas não existem. Na verdade, trevas são a ausência de luz. Assim como o frio. O frio é a ausência de calor. Não existe assim uma materialidade, né, nas trevas ou no frio, mas é a ausência de alguma coisa que contrapõe a isso. Jesus veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o aceitaram.
E os que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E outro destaque muito grande, muito importante na parte anterior, foi essa encarnação de Jesus. Isso aí é muito profundo. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus e se fez carne, ele habitou entre nós. É como se nós tomássemos estamos numa classe social com todas as coisas, tudo certo, tudo bom, dinheiro em conta, e vamos deixar tudo isso e viver uma vida muito simples. Sem nada, talvez até morando na rua. Foi mais ou menos isso, assim, grosso modo, uma comparação. E nessa parte do capítulo, então, João descreve o testemunho do seu charado, João o Batista, em resposta àquelas pessoas que foram perguntar: quem é você? O que é que está acontecendo aqui? E nessas divisões, elas são mais ou menos divisões naturais. Então, como nós falamos, primeiro o testemunho de João sobre si mesmo e sobre Jesus, depois os discípulos de Jesus que vão seguir, de João, que vão seguir Jesus, e no final a terceira parte sobre o chamado, né, de Filipe, de Pedro, e o chamado para Natanael. Então, nos versículos, no versículo 19, tem uma coisa interessante, que é a gente pensar sobre sacerdotes e levitas. Supostamente, eles eram homens que conheciam a palavra de Deus, que conheciam as profecias, que conheciam a lei. E aí, então, eles são enviados pelos dirigentes lá do Sinédrio, alguma coisa assim. E João, então, aqui, o evangelista, ele sabia muito bem como os judeus rejeitavam Jesus. Quando ele escreveu, já tinha 50 anos, já tinha se passado e tal, né? E aqui, então, ele destaca que os homens lá da cúpula mandaram esses sacerdotes e levitas para fazer uma pesquisa de campo. Quem é você para estar falando em nome de Deus? Que história é essa de batizar e tal? E aí então eles foram arguir João o Batista para saber o que é que ele estava fazendo. No versículo 20, João diz: eu não sou o Cristo. O destaque dele nesse momento é essa afirmação de ele dizer: eu não sou o Cristo. Isso faz a gente pensar em algumas coisas interessantes. Tem muitos Cristos e Messias aparecendo por aí, querendo ter um lugar de primazia, liderança, destaque, falando em nome de Deus, falando coisas eloquentes, querendo tomar um lugar lá em cima, de primazia. Uma coisa é ser mensageiro da palavra, ser cooperador do reino. A outra coisa é assumir uma postura de ser o líder, de ser o cara, o líder a ser seguido. Veja que Jesus fala para os seus discípulos: segue-me. Nós não temos essa autoridade para dizer segue-me. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele joga para Jesus a tentativa dele de ser como Cristo. Então, o que você está vendo em mim que se parece com Jesus, siga, aproveita, me imite. Mas você não é um seguidor meu, você é um seguidor de Jesus. O verso 21, ele continua então, né? Quem é você? E essa pergunta, ela deve também chamar a nossa atenção como cristãos, porque essa pergunta, quem és, é uma pergunta que nos faz pensar em alguns aspectos importantes. Primeiro, por exemplo, é o fato de que, às vezes, nós não conhecemos nada da outra pessoa. Ontem nós estávamos tendo um encontro com um grupo de Manaus, da IPI de lá e de outras pessoas do CTM, e a Leila estava comentando sobre, a gente falava sobre empatia, e ela dizia que é uma coisa que ela gostaria, que ela quer aprender mais. Porque assim, à primeira vista, muitas vezes, ela não tem empatia com a pessoa, nem simpatia, e na verdade às vezes tem antipatia. E aí,
Por que que isso pode acontecer? Por que que isso acontece? É porque nós não conhecemos o outro. Às vezes estamos convivendo com a pessoa do nosso lado, trabalhando com ela, na igreja com ela, mas nós não conhecemos a pessoa. E aí a outra pergunta, que é muito importante também, é que essa coisa de primeira impressão, sem conhecer a história do outro, pode nos levar a tomar posturas assim de exclusão, de rejeição. Mas tem uma terceira questão que eu gostaria que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é a coisa de você também se conhecer. Quem sou eu no reino de Deus? Aqui, quando eu cheguei ali na igreja do Pirambu, alguns irmãos e irmãs brincavam dizendo que eles moravam no bairro do Vixe. Como assim no bairro do Vixe? Alguém pergunta, onde você mora? Eu digo, no Pirambu. Ah, vixe! Como se fosse um espanto. É como se quem mora lá é pré-definido como situação meio perigosa. E eu sei o quanto tem pessoas maravilhosas lá, como também tem pessoas problemáticas em outros bairros chamados bairro de elite. O verso 22 e o verso 23, então, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa ideia da própria identidade, que é um tema que nós precisamos, como cristãos, também trabalhar isso na nossa vida. Quem nós somos como pessoa? Eu falei no estudo passado que quando nós aceitamos a Cristo, nós não perdemos a nossa identidade. Nós continuamos Paulo, ele continuou sendo Paulo, mas ele foi tratado por Jesus para ser o grande homem, o grande líder que ele foi para levar as pessoas para Jesus. Parece aqui a ideia de que, às vezes, nós não temos essa identidade nossa definida, suas vontades, seus interesses. Parece que aquelas pessoas que foram procurá-lo tinham apenas uma certa curiosidade dos outros, não era bem deles. Estão perguntando, diga aí o que é que eu vou dizer para eles lá. Verso 23, ele então assume a sua posição, a sua identidade, o seu ministério. Ele afirma que ele não era o Cristo. Ele afirma que no capítulo 3, versículo 30, ele diz assim: convém que Jesus cresça, que ele cresça e que eu diminua. E é interessante a gente perceber aqui que João Batista não foi diminuído em nada. Ele veio cumprir um ministério, cumpriu o seu ministério, e Jesus disse que ele era grande no reino dos céus. Porque ele era um homem de caráter, uma ética muito boa, comprometido com aquilo que ele foi chamado, ele era a voz do que clama no deserto. Quando a gente tem certeza da nossa identidade, do nosso papel, do nosso ministério, nós nunca vamos ser humilhados ou nunca vamos ser diminuídos. Porque, na verdade, alguém me humilhar, só se eu deixar, né? Não é no sentido de revidar, mas eu sei quem eu sou. Se alguém chegar e falar alguma coisa, eu sei quem eu sou. Então, é o jeito dele pensar, não sabe de tudo. E pode ser que até ele tenha razão no que ele está dizendo. E se ele tem razão, eu preciso tratar se é alguma coisa ruim, né? Eu me lembro que, uma vez conversando com meu cunhado, que mora nos Estados Unidos, ele disse que perguntou uma vez para um lixeiro lá nos Estados Unidos, na cidade que ele morava, como era ser lixeiro ali nos Estados Unidos. E o cara falou assim: eu não sou lixeiro, eu sou preservador, cuidador da saúde pública. Ele entendia o seu papel como preservador da saúde pública. Lixeiro parece ser uma palavra pejorativa, né? Ruim, mas ele sabia o que ele estava fazendo e a importância do que ele estava fazendo ali. Como também o que acontece com os negros na nossa história. Alguém perguntou uma vez a um negro se ele era de uma família escrava. E a pessoa respondeu assim: não, nós somos de uma família escravizada. E isso faz uma diferença muito grande. E aí a pessoa, e nós, graças a Deus, isso está mudando na nossa sociedade.
Gente é gente. Não importa a raça, não importa o sexo, gente é gente e amada por Deus. João sabia quem ele era. Ele sabia do seu papel, da sua missão e Jesus declara isso como sendo alguém importante, João Batista, no reino dos céus. Nós vemos aqui ainda, nos versículos 24 e 25 e nos versículos em diante, Jesus falando então, João Batista, né, questionando sobre o que eles estavam ali querendo saber. O questionamento era sobre as ações de João. Como é que você pode estar batizando? Como é que você pode estar falando de arrependimento? Quem é você? Cabe aqui a gente pensar um pouquinho sobre essas tradições, esses tradicionalismos. Porque aqueles sacerdotes e levitas que foram lá, eles conheciam a lei, a estrutura e tudo mais, e quem é você para estar falando em nome de Deus? Aí vem essa história da tradição e do tradicionalismo. Eu gosto de pensar um pouquinho sobre isso, porque assim, as tradições elas são importantes. Elas nos dão segurança. Aquilo que os nossos pais ensinaram, aqueles princípios que nós fomos ensinados, nós estamos vivendo uma sociedade em que isso está assim, ruindo. Muita coisa boa está sendo deixado para trás e está sendo substituído por coisas frágeis, sentimentos, relações, consumismo. E aqui a gente precisa ver também se nas nossas caminhadas as nossas tradições não se transformaram em tradicionalismo. Mas qual é a diferença? O tradicionalismo é a tradição que perdeu efeito, que ela não tem mais sentido de ser. Um exemplo que eu já contei em alguns lugares, que eu acho interessante, é da mãe que foi fazer um peixe e ela cortou a cabeça e o rabo. E a filha pergunta: mãe, por que você corta a cabeça e o rabo? Ela disse: eu não sei, aprendi com a minha mãe. Então vamos perguntar para a vovó por quê? Chegou lá na vovó: por que a senhora corta a cabeça e o rabo? Não sei, aprendi isso com a minha mãe. Vamos perguntar para a Bisa então, porque já já ela vai embora e a gente vai ficar sem saber por quê dessa tradição. Chegou para a Bisa: Bisa, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para colocar na forma, na bandeja? É porque não cabia, a minha bandeja era pequena, eu tinha que cortar o rabo e a cabeça. Aquilo foi passando de geração em geração e não tinha mais sentido. Hoje você pode ter uma bandeja maior, uma assadeira maior. Então isso é a ideia do tradicionalismo, aquilo que não faz mais sentido. Por que nós usamos paletó e gravata na igreja? De onde vem isso? Não tem na Bíblia. Você não vai ver ninguém na Bíblia usando paletó e gravata. Isso é uma coisa da nossa cultura, que se tornou santo. Tem até uma musiquinha aí, né, do cara que manda o paletó pregar, a gravata pegar. São tradições. Assim, é importante. Você fica bem vestido quando está em paletó e gravata, porque a gente está acostumado com esse visual. Mas Deus não vai olhar se o seu paletó é novo, se ele está passado ou não. Ele vai olhar para o seu coração. Você tem condição de usar um paletó? Ótimo, use. Se você não tem, não deixe de se congregar com seus irmãos por causa disso. Versículos 26 a 34, a missão de João o Batista. E aqui a gente vê algumas coisas que são de destaque. Né? João o Batista ele começa a falar de Jesus e da sua missão. E aí ele vai falar que o batismo que ele pratica, João, é o batismo do arrependimento. É o símbolo da lavagem, da purificação, da limpeza. Teve um estudioso, eu acho que ele ainda está vivo, Justo Gonzalez. Ele escreveu vários livros sobre a história da igreja. E ele conta que ali pelo primeiro século, segundo século, no começo da igreja cristã, eles praticavam, em alguns lugares, praticavam um batismo que era muito interessante. A pessoa entrava num lago, ali ela se lavava mesmo, tomava banho, sentido da purificação do pecado, você está limpando do seu pecado, você recebia uma roupa branca, simbolizando ali a purificação, a pureza da nova vida, você recebia mel na boca, simbolizando a doçura da palavra e do Espírito Santo.
e você era então batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma simbologia muito rica. E aqui João, então, ele começa chamando ao arrependimento. E ele diz, eu estou apenas preparando o caminho. Porque aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, porque ele sabia quem era Jesus, ele disse, esse vai batizar você com o Espírito Santo, vai batizar vocês com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Existe muita polêmica sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Se é falar línguas, se não é falar línguas. Esse texto aqui, essa parte aqui, está mostrando que o batismo do Espírito Santo é a conversão e é a chegada do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, ele fala que o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo. Ele nos coloca dentro do corpo de Cristo. Então, João define bem a sua missão. Eu vim aqui para preparar o caminho. Eu estou falando de arrependimento. Eu estou tentando convencer você de que você é pecador, porque Jesus vai dizer assim, eu tenho a graça para você, eu tenho a misericórdia para você, eu tenho o amor para você, eu tenho o perdão para você, eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna, eu tenho coisas novas para a sua vida. Depois nós temos a segunda parte, que são os discípulos de João que passam a seguir a Jesus. Nessa parte aqui, como nós vimos, João era uma pessoa bem segura de si. Ele, na verdade, ele sabia o que ele veio para fazer. Quando os discípulos dizem assim, olha, nós vamos deixar você e vamos seguir Jesus. O texto não diz, mas provavelmente ele disse, vão, porque Jesus é o caminho. Eu sou apenas aquele que vai aplanar o caminho de Jesus para a chegada dele. Porque ele estava seguro do seu ministério. É como assim numa igreja, né? Um irmão, uma irmã quer mudar de igreja. Se a igreja é do Senhor Jesus, para mim não tem problema nenhum. Eu me lembro no Pirambu, alguns irmãos, na época que eu tive anteriormente, chegavam e diziam, pastor, eu posso visitar uma outra igreja domingo que vem? Se você não tiver nada de compromisso aqui, pode. Não tem problema nenhum. Iam e voltavam, porque eles sabiam que ali era o lugar dele. Assim, João Batista demonstra essa segurança. E quando seus discípulos querem ir para seguir Jesus, amém. Que Deus te abençoe. E por outro lado, Jesus acolhe esses dois, recebe esses dois e pede para eles ficarem. E ainda diz assim, né, para um deles, eu vou te dar um apelido, um nickname. Você vai chamar Cefas, que significa Pedro. Bom, depois nós vamos ver no versículo 16 um outro tema que é tratado pelo evangelista, que é também muito importante para a nossa vida, que é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista anuncia isso, fala isso para as pessoas que estavam ali por perto. Por isso, os seus discípulos vão seguir a Jesus. E essa é uma expressão que é encontrada só aqui no comecinho do Evangelho, 2 vezes. E depois nós vamos ver outras referências, mas aqui no Evangelho e no Novo Testamento poucas vezes isso acontece. Por exemplo, em Isaías 53, que é o texto do servo sofredor, diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Estava falando de Jesus. Quando Jesus foi à cruz, ele não falou nada. Ele poderia ter uma legião de anjos ali para livrá-lo, mas ele disse, foi para isso que eu vim. Não deixou ninguém fazer nada. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Jeremias 11, 19 diz assim, eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. É a mesma ideia da mansidão do cordeiro. Em Gênesis, eu creio que você lembra desse capítulo, desse texto, é quando Abraão vai sacrificar o seu filho no Monte Moriá. E o filho pergunta, pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro?
E Abraão responde para ele: meu filho, o cordeiro, Deus vai prover para si o cordeiro. E seguiram ambos juntos. Nesse episódio aqui, Abraão entende bem que o cordeiro era para Deus, proverá para si. É daqui que sai aquele texto Jeová Jiré. Em Apocalipse, nós vamos ver então que João também diz assim, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar referência ao cordeiro como aquele que morreu no nosso lugar. E aí, então, Jesus acolhe aqueles discípulos. Pouco mais para frente, na terceira parte, do que vai do versículo 53 em diante, Jesus vai então chamar Filipe e Natanael. E aí, quando ele chama para segui-lo, para se tornar um discípulo, eu estava pensando, muita gente não sabe a diferença de discípulo e de apóstolo, o significado das duas palavras. A palavra discípulo, ela tem a ideia de que você tem um mestre, que você segue um mestre. É um tipo de ensino e aprendizagem a partir de alguém com mais experiência. Era muito comum, é comum ainda no Oriente Médio, no Oriente, pessoas têm um mestre e passam a vida trabalhando com ele, aprendendo com ele, é um aprendiz, né? É um discípulo dele. E os discípulos na Bíblia, eles passaram a ser apóstolos. E às vezes algumas pessoas confundem, mas ele é discípulo ou apóstolo? Antes de Jesus subir ao céu, eles eram apenas discípulos. Por quê? Porque eles eram seguidores do Mestre, de Jesus. Quando Natanael vai dizer para Jesus aqui, Rabi, ele está declarando, Rabi significa meu mestre, não apenas mestre, meu mestre. Ele estava se declarando como discípulo de Jesus. E a palavra apóstolo, ela é interessante, né? Hoje existe uma disputa sobre apostolado, né? Os apóstolos do Brasil e tudo mais. Só que a palavra apóstolo, ela significa aquele que tem uma missão. Apóstolo é grego e missionário é latim, mas significa a mesma coisa. Só que nós hierarquizamos isso. Parece que o apóstolo está acima do pastor, que está acima do missionário, que está acima do obreiro. E Jesus diz assim, entre vocês não é para ser assim. Quem mais sabe, mais serve. É invertido. E não uma postura de hierarquia, eu estou sobre todos vocês. Não é assim que Jesus quer que as coisas aconteçam. Então, mais do que disputar uma postura, uma posição, é servir como Jesus serviu, como ele nos ensinou. O chamado de Jesus, então, quando ele nos chama, e ele diz assim para Filipe, segue-me, é um chamado pessoal. Ele não chama, ei, todo mundo aí, vem cá. Ele tem um chamado pessoal, ele chama pelo nome, ele conhece. E ele chama para ter um relacionamento pessoal, mais do que o que a gente tem para fazer por ele, é o que ele tem para fazer em nós, para que assim a gente possa fazer por ele. Então, esse chamado pessoal não é assim por transferência de responsabilidade. Na verdade, algumas coisas que a gente precisa considerar é que eu tenho chamado e você tem outro chamado. Mas esses chamados eles não podem ser contraditórios. Eles podem ser diferentes. Eles podem ser paradoxais, no sentido assim, eu vou por aqui, você vai por aqui, mas não podem ser de briga, de discussão, de divisão. Porque afinal quem dá o chamado é o Espírito Santo. Jesus disse que a casa dividida não prospera, não sobrevive. Então, você dizer assim, Deus está me dizendo o contrário do que está dizendo para você, alguma coisa está errada aí. Será que é Deus que está falando? Nós precisamos entender. Deus pode estar falando uma coisa para você, um ministério para você e outro para mim, mas a gente não pode brigar. A gente não pode ser contrário. A gente precisa aprender com a diversidade do outro, com a diferença do outro. A centralidade do chamado é em Jesus, para que a gente possa cumprir essa missão e não um chamado para ser meu seguidor. A gente vê
Paulo não tinha seguidor. Tinha gente que seguia Paulo, mas não porque ele convidasse. Tinha gente que admirava Paulo, gostava dos ensinos deles. Ele escreve em Coríntios, uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, outros de Jesus. Não é para ser assim. Ele condena isso. Porque, na verdade, todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E não por A ou por B. E uma terceira questão para a gente analisar é que João, no seu evangelho, ele nem diz o seu nome. Olha, João foi um apóstolo, discípulo, apóstolo, cuidava de comunidades, mas quando ele escreve o evangelho, quando ele se faz referência a si, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Ele nem cita o seu nome, porque não era essa a preocupação dele. A preocupação dele era a centralidade em Jesus. Aqui, assim como João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu cumpri a minha missão. João, o evangelista, fazia da mesma forma. Os versículos 46 em diante, nós vemos um outro tema assim, que é bastante interessante. A questão do preconceito. Preconceito é um problema muito sério, porque na verdade, por exemplo, eles disseram, Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Claro que pode, de todo canto pode vir coisas boas. Porque gente é gente em qualquer lugar e de qualquer lugar. Esses preconceitos é muito mais a partir daquilo que a gente ouviu. E que foi formando então, foi se tornando uma verdade. E aí nós fazemos as nossas generalizações. O que é que tinha em Nazaré que não podia ter alguém importante? Porque era uma cidade pequena, simples, agricultores talvez. Todas as pessoas ali são importantes. Assim como também os nossos bairros, as nossas aldeias, as nossas vilas. Gente é gente. Não importa a cor, não importa nada. Importa que seja gente. O versículo 47, Jesus fala para Natanael, né? Aí está um israelita em quem não há dolo. Essa expressão é interessante, porque Natanael tinha acabado de dizer assim, pode vir alguém importante de Nazaré, e Jesus olha para ele e rebate a conversa dele com uma palavra de elogio, de reconhecimento, porque Jesus conhecia o coração dele. Até aquela expressão que ele usou, aquele preconceito que ele usou, é a história dele. Ele aprendeu assim, precisa mudar, e mudou. Mas é da onde ele vem, e é assim que Jesus nos acolhe. De onde viemos, como viemos e como vamos daqui para frente. Quando aquela mulher em adultério foi pega para ser apedrejada, Jesus disse para ela, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Outro rumo, indicou uma outra direção, assim como Natanael, vem, vamos caminhar juntos aqui. O versículo 49, ele então reconhece e chama Jesus de Rabi, meu mestre. E nos versículos 50 e 51, eu queria destacar essa ideia da vida sobrenatural. A promessa de Jesus é de uma vida sobrenatural. Você me considera profeta porque eu disse aquilo de você? Você vai ver o céu se abrindo e anjos subindo e descendo o tempo todo. Isso é sobrenatural. A gente normalmente não vê essas coisas acontecendo. Jesus, então, no seu ministério, ele mescla coisas naturais e coisas sobrenaturais. Por exemplo, alimento, descanso, tristeza, alegria. Coisas que são do dia a dia. Caminhar, andar de barco. Mas ele também fez coisas sobrenaturais, como, por exemplo, curas, andar sobre as águas, milagres, multiplicação dos pães. Ele mesclou. Eu queria citar mais uma vez a nossa reunião ontem com a turma de Manaus. Foi muito legal, um irmão lá, ele disse assim, Deus pode não nos dar tudo o que queremos, mas Ele nunca vai nos faltar o necessário. Então,
Pode ser que Deus faça o milagre, pode ser que não, pode ser que Ele arrume as coisas do jeito que estão. Por exemplo, se precisa de sustento, Ele é bem provável que Ele não vai aumentar a sua conta bancária, mas talvez te dê um emprego. Que isso também vai trazer dignidade, respeito e tal, e você vai poder crescer, né? Então Ele vai usar o natural e, se for preciso, Ele vai usar também o sobrenatural. A vida foi feita para ser vivida do seu jeito natural, mas se for preciso, Ele age. Ele andou sobre as águas, mas normalmente ele andava de barco. Ele transfigurou-se diante de alguns discípulos, mas normalmente ele saía para orar sozinho. Ele libertou pessoas possessas, mas em geral ele apelava para o arrependimento, para uma mudança de mente, para uma tomada de decisão pensada. Como é que nós podemos aplicar essas coisas? É sempre importante a gente lembrar as razões que levaram João, o evangelista, a deixar registrado por escritos feitos de Jesus. Final do livro do Evangelho, capítulo 20, versículos 30 e 31 diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito é claro. João escreveu o Evangelho para que você tenha certeza de que Jesus é o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, e para que, crendo nele, tenhais vida. Ao começar o Evangelho falando da divindade de Jesus e de seus propósitos em nos transformar em filhos próximos a Ele, sendo luz, e ao declarar que Jesus encarnou a realidade humana para nos ensinar a ser gente da melhor qualidade, João quer nos dar uma base sólida para crer no projeto de Deus para nós. Isso é muito importante. As pessoas tinham dúvidas sobre quem era João o Batista. Assim como também nós temos dúvidas sobre igrejas, sobre pregadores, sobre interpretações da Bíblia, sobre o jeito certo de resolver certas questões. Mesmo com os nossos preconceitos, a questão é que nós precisamos ir atrás de solucionar essas dúvidas. É preciso estudar, é preciso conversar, é preciso ouvir o outro lado, é preciso fazer como aqueles irmãos de Bereia, registrado em Atos. Quando Paulo pregava, eles conferiam na palavra se aquilo que ele estava dizendo realmente estava escrito na palavra de Deus. É preciso, então, a gente esclarecer as nossas dúvidas. Não tem nada de errado daqueles homens irem perguntar: mas quem é você, João? Por que você está fazendo isso? E João Batista disse. Agora, o que é que eles vão fazer com aquela informação é que nós não sabemos, mas que eles deveriam também entender que Jesus Cristo é o Cristo. Assim, João, o Batista, ele disse que é preciso a gente deixar de lado, deixar claro, na verdade, para nós mesmos, quem nós somos. João sabia quem ele era. Eu não sou Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. E nós, principalmente, quem nós somos em Cristo. O que ele fez por nós. Nem maior e nem menor. Nós somos servos, nós somos amigos, nós somos irmãos a partir das ações de Jesus por nós. Encarnar como gente. Ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Servir ao próximo. Ele diz que servo e Senhor estão no mesmo nível. Morrer e ressuscitar porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele venceu a morte. E ele nos chama agora para segui-lo, para sermos discípulos de Jesus. Na próxima semana, no próximo estudo, nós vamos começar o capítulo 2 e João vai começar a descrever então os milagres, os sinais. Ele fala de sinais que vão acontecer ali e vamos começar então com aquele milagre da transformação da água em vinho. Vamos orar?
Obrigado, Pai, pela riqueza da Tua palavra e desses ensinos. Que o Teu Espírito Santo mexa com o nosso entendimento, com o nosso coração e principalmente com o nosso espírito. Que a Tua palavra encontre um local especial no nosso coração. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, amada e amado de Deus. Paz.